Bom dia, gente! Eu sou a Mari e estou finalizando aqui a nossa semana do Falando de Coisas Boas de Há Lugar na Mesa. E hoje quero compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre um verbo, que seria traga. E aqui, mais especificamente, traga-os. Lá na parábola do grande banquete, que a gente leu na segunda, eu vou retomar um versículo específico, que é o versículo 21 de Lucas 14, que diz: O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga-os, pobres, aleijados, cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aqui chegou o momento de trazer os outros, aqueles que não foram realmente convidados para o banquete. Eu coloquei aqui que às vezes a gente quer escolher para quem que a gente quer pregar o evangelho, para quem a gente acha que merece mais, ou para quem a gente fala, essa pessoa vai aceitar Jesus com mais facilidade. Mas não, aqui o mandamento é para a gente pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que entender que todos eles são carentes da graça e todos merecem ouvir falar do evangelho que nós conhecemos. O nosso senso de justiça própria, às vezes, acha que nós seríamos os convidados VIP, que nós receberíamos o convite antes. Mas, na verdade, seria entender que nós seríamos esses que foram procurados e que foram achados também. Então, nenhum dos que foram convidados provará do banquete. Só prova do banquete aquele que era necessitado, aquele que precisou ser carregado até a mesa do Senhor. E aqui eu queria refletir um pouquinho mais sobre a nossa visão do servo. Então, aqui a nossa posição seria de servo. Após recebermos a graça e sermos transformados pela mesa e pelo contato com o Senhor, chegou a nossa hora de espalhar a mensagem do Evangelho. Então, é nossa vez de ir e buscar, é nossa vez de trazer eles, porque parou de ser um convite e agora traga-os, porque é uma necessidade, é uma obrigação de trazer aqueles que são carentes e necessitados da graça. Deus, ele pode encontrar qualquer um, afinal, ele nos encontrou, certo? E nesse encontro é dizer, ainda há lugar na mesa. E chegou a nossa vez de estender a mão, estender o conhecimento que temos sobre o Evangelho e trazer essas pessoas ao Senhor. Então, não importa como seja carregando, seja trazendo eles arrastados, seja precisando que eles sejam levados pela mão, seja como for, a gente precisa trazer essas pessoas para perto do Senhor. A gente precisa que eles se assentam na mesa, porque ao se assentarem na mesa, eles reconhecerão a graça de Deus e verão que eles também podem ter acesso a ela. Então é hora de deixar nosso senso de ego, de justiça próprio e obedecer ao mandamento do Senhor e buscar essas pessoas, nos tornarmos realmente pescadores de homens, assim como Pedro se tornou, e pregar o evangelho a todos. Então, que possamos estender esse convite, e não, na verdade, convite, mas ir buscar essas pessoas, para que elas possam reconhecer, porque elas são carentes e necessitam do Senhor, assim como nós já fomos necessitados. Amém? E é assim que eu queria finalizar o nosso Falando de Coisas Boas sobre Ainda há Lugar. Semana que vem temos mais. Deus abençoe seu final de semana.